Certo. Bom, eu vou começar aqui apresentando o nosso tema. Boa noite, pessoal, novamente. O nosso tema, né, esse pequeno grupo, do grande grupão de evasão escolar, nós vamos começar tentando, como é que eu posso colocar? Diminuir um pouco o tema, um tema grande, então nós vamos focar no contexto da pandemia. Eu vou pedir para o professor passar, e nós dividimos essa apresentação em 4 pontos, uma pequena agenda para que vocês possam se organizar também na apresentação. Eu vou começar fazendo uma contextualização do tema, falando um pouquinho para vocês. Após o Nazimar vai apresentar um parecer do conselho específico para esse período de pandemia. A Oneide depois vai falar um pouquinho do cenário atual, apresentando alguns dados, e a Cecília vai encerrar essa primeira parte com as perspectivas de vivências dela, os desafios desse período de pandemia, os reflexos da evasão, né? Como se fosse um estudo de caso, algumas vivências. Certo? Por favor, professor, pode prosseguir. Então, falando um pouquinho para vocês sobre a contextualização, pode passar para o próximo. Nós resolvemos começar falando um pouquinho do que é a evasão escolar, de como ela é medida. A evasão escolar, ela é a situação do abandono, mas não só quando o aluno deixa de ir para a escola, mas quando ele reprova e no ano seguinte ele não faz essa matrícula, ou seja, ele não continua os estudos. Esses dados, eles são mensurados principalmente através do censo escolar, como também de outros institutos de pesquisa, como o Unicef, a gente vai ver mais na frente alguns outros institutos que nós vamos compartilhar aqui os dados. E por que esse aluno, ele deixou ou deixa de ir para a escola? Inúmeros são os fatores, mas nós resolvemos listar alguns dos fatores que mais aparecem nessas pesquisas, nos dados do censo e nos institutos particulares de pesquisa. O primeiro fator que motiva ou que faz com que o aluno deixe de ir para a escola é o trabalho infantil, por muitas vezes, como todos nós sabemos, é uma necessidade. A falta de interesse pela escola é um outro motivo, as dificuldades de aprendizado, as dificuldades de transporte, de como esse aluno vai conseguir chegar na escola, a falta de incentivo ou de motivação dos pais, a falta de acompanhamento, a gravidez precoce, doenças e a violência urbana, que hoje, principalmente nos últimos 2 anos, foi um fator que mais apareceu nas pesquisas, fazendo um recorte dentro do nosso estado, tá? Além de inúmeros outros fatores, mas a violência urbana apareceu nas pesquisas, aí fazendo um recorte realmente nos dados do Censo Escolar do Estado do Ceará. Pode passar, professor, por favor. E é um assunto que muito nós conversamos em sala, no nosso curso, que é sobre a vulnerabilidade social. Quanto maior a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, maiores são as chances de abandonar a escola. Depende do bairro, do contexto familiar, de onde a escola está localizada, de renda, de educação dos pais. Então, essa vulnerabilidade, ela não é somente financeiro, mas é onde esse aluno está em convivência, em que bairro, como é que está seu contexto familiar. Então, é um dilema social muito estudado até por nós, né, muito discutido no nosso contexto de curso. Vou apresentar no slide seguinte os dados apresentados pelo governo do estado, para que a gente possa perceber, né, um contexto histórico. Num recorte Ceará, nós temos aí os dados da evasão escolar até 2018 no nosso estado, e nós percebemos em 2018 alcançando o menor índice da história. Se nós pesquisarmos no site do governo do estado, nós vamos ver alguns projetos que foram implantados pelo governo do estado no decorrer dos anos, que fizeram com que esse índice fosse caindo. E um desses projetos é a escola de tempo integral,
E um projeto que nós, no decorrer dessa disciplina, nos aprofundamos, que é dentro da escola integral, o projeto do professor diretor de turma, que é um professor que vai se aproximar dos alunos, entender a sua realidade, e na descrição do projeto desse professor, desse novo papel do professor, está lá como uma medida de diminuir os índices de evasão escolar. E é muito satisfatório vermos esse índice diminuindo, mas especificamente neste ano, nesse contexto, nós vamos ver no decorrer do trabalho, já nos preocupa como vão ser esses dados daqui a alguns anos, ou daqui a um ano até, né, já nos deixa essa preocupação. No próximo slide, nós vamos ter aqui uma reflexão, uma perspectiva, que muito me lembrou da fala do Keirson na apresentação dele, falando sobre a mãe dele, que ensina, né, não o ensino médio, mas educação infantil. Então, tem assim, ó, o crescimento do ensino médio é bem uma reflexão para nós, está diretamente relacionado à redução do abandono nas séries finais do ensino fundamental e ao estímulo para que haja permanência na escola. E esse é o grande desafio da escola nesse período de pandemia. Como manter os alunos na escola se agora eles não estão na escola? Né? Como lidar com esse dilema e como serão esses dados daqui a um ano? Lembrando que os dados de evasão, eles são mensurados no período seguinte. Então, nós temos que aguardar como vai ser esse período, mas nós vamos falar informalmente mais na frente, como é que está a situação. E eu quero compartilhar com vocês, muito a gente discutiu na equipe sobre as perspectivas, sobre as vivências de cada um. Eu moro na região metropolitana de Caucaia, em Caucaia, e eu quero compartilhar, assim, com vocês, falando um pouquinho sobre essa preocupação da permanência do aluno no ensino fundamental. Em Caucaia, tem um projeto chamado Programa Protécnico, que é um programa voltado para os alunos do 9º ano. É um programa de incentivo aos estudos, onde alguns alunos, que são alunos selecionados, vão fazer um curso gratuito. É um curso pago pela prefeitura em parceria com o IFCE, porque em Caucaia tem um campus novo do IFCE, então o programa é chamado de Protécnico. Então, esses alunos complementam, é quase como se fosse um ensino integral, então, no outro turno que eles não estariam na escola, eles têm aulas voltadas para que eles possam entrar no IFCE no ano seguinte, para cursar o ensino técnico. E esse programa, ele era muito restrito, ele precisava de seleção, ele era muito específico, muito difícil. Com a pandemia, como é que eu posso falar assim, a Secretaria Municipal, que é a professora Camila, aqui em Caucaia, ela abriu vagas, eu não posso nem dizer extra, que quase todos os alunos do 9º ano conseguiram vagas. Ela abriu um edital novo para que os alunos do 9º ano, alunos das escolas da rede municipal, pudessem entrar nesse projeto. Então, é um incentivo que está tendo grande resultado. Eu tenho uma sobrinha que faz o 9º ano, não tinha entrado nesse programa no comecinho do ano, e ela teve a oportunidade de participar na sala dela, de 40 alunos, 38 estão dentro de um programa específico voltado para que os alunos não desistam da escola, para que eles tenham uma perspectiva de continuar com o intuito de entrar, por exemplo, no ensino médio técnico do IFCE. Pode não parecer, assim, muita coisa, mas para um município como o nosso, pequeno, eu diria até, com o número de escolas comparado à Fortaleza, foi um projeto bacana, muito bem comunicado, socializado, e eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Vou passar agora a palavra para o nosso colega, Nazimar, que vai continuar aí na apresentação. Nazimar, você precisa soltar seu microfone. Ainda não tá, a gente não está te escutando ainda. Lá embaixo, se você tiver no celular, é no botãozinho ali. Se tiver no computador, é com o mouse ali no símbolo do microfone também.
Ainda não estamos te escutando, Nazimar. Será que, hein? Eu acho que ele tá no celular, né? Parece que é o celular. Achou o botãozinho lá embaixo? Aí, deu certo. Agora, por favor. Agora Tá bom. estamos ouvindo. Ok. Então, boa noite a todos. E eu achei interessante esse parecer, porque ele dá uma ideia da preocupação que está existindo com relação à evasão escolar durante essa pandemia. É o parecer do Conselho Nacional de Educação, o CNE, sobre a reprovação e a repetência como fatores de evasão na pandemia. E qual é a autoridade que tem esse Conselho Nacional de Educação? Ele é um órgão colegiado ligado ao Ministério da Educação, que tem atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento do MEC. Então, este conselho, ele aprovou recentemente um parecer que recomenda que escolas públicas e privadas evitem a reprovação dos estudantes neste ano por causa da pandemia do coronavírus. E o parecer ainda sugere a possibilidade de antecipar o início do ano letivo de 2021 para garantir a aprendizagem que não tenha ocorrido em 2020. Uhum. E indica a opção de que as famílias mantenham as atividades não presenciais em casa em situação de comorbidades. No primeiro fator, a reprovação, de acordo com o documento, é um dos pontos importantes para a reorganização dos calendários escolares e planejamento curricular em 2020 e 2021. Uhum. É, inclusive, a revisão dos critérios adotados nos processos de avaliação com o objetivo de evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar na educação básica. Por exemplo, aqui mesmo no curso superior, esse seminário está sendo um processo de avaliação nesse período de pandemia. Uhum. Portanto, o cerne da questão é recomendar fortemente a adoção de medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar neste ano de 2020. Outro grande fator em questão é a repetência. Com relação à repetência, pesquisas indicam que a repetência é um dos principais fatores para a evasão de jovens nas escolas. O curioso é que o documento destaca que vários países, entre eles a Itália e os Estados americanos, aprovaram leis que impedem a reprovação de alunos no ano de 2020. Como também houve flexibilidade de testes e exames. É preciso pensar em estratégias para evitar que a desigualdade leve a um abandono escolar ainda maior. Uhum. O fato é que este parecer ainda tem de ser homologado pelo Ministério da Educação, o MEC, mas, na prática, já funciona como uma diretriz para a rede de ensino de todo o país. Neste aspecto, se visualiza a preocupação com a evasão escolar durante a pandemia de forma global e mais rigorosa, e não só no Brasil, tanto que aqui se emitiu o parecer. Em outros países, virou lei, são leis, são mais rigorosos nesse aspecto. E os alunos do terceiro ano de ensino médio, com relação a certificados. Em relação aos estudantes do terceiro ano do ensino médio, é importante que esses alunos tenham o certificado de conclusão da etapa, considerando para isso todas as habilidades e estratégias adquiridas nos 12 anos de educação básica pelos quais passaram. O documento ainda atesta
que a melhor solução é expedir o certificado de conclusão do ensino médio, ou seja, evitar a reprovação, evitar a retenção. O fato é que a retenção pode provocar ao aluno do terceiro ano médio, por exemplo, desistir de entrar para o mercado de trabalho ou desistir de prestar exame do Enem para um curso superior ou não estar habilitado para tal. Foi condensado este parecer e que, no decorrer do seminário, alguém tiver dúvidas ou outra curiosidade sobre o documento, eu posso falar. Agora, na sequência, nós teremos os dados e o cenário atual da evasão com a colega Oneide Vasconcelos. Oneide, agora é com você. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Então, dando continuidade, boa noite a todos, alguns dados do cenário atual. Pode prosseguir, slides. Oneide, agora, na verdade, agora ficou baixinho o som. Será que é alguma coisa do volume? Melhorou? Melhorou. Pronto. O próximo slide, por favor. Dando continuidade sobre a temática da evasão escolar, eu pensei em voltar um pouco aqui para a realidade do Ceará, e aí a gente vem com o plano de retomada das atividades presenciais, né? As escolas particulares fizeram uma boa pressão, fizeram passeatas, inclusive teve até a Associação de Pequenas Escolas de Fortaleza, que colocaram diversos cartazes pela cidade, na época, com frases como praia lotada, pode, shopping lotado pode e a escola não, visando voltar o mais rápido possível nesses lives. Tentando minimizar o abandono escolar e, consequentemente, também demissão de professores e por aí vai. Com isso, o governo teve que tomar algumas providências e criou um plano de retomada, né, visando acolher social e emocionalmente tanto os estudantes quanto os profissionais de educação, tentando funcionar perspectivas que forem realmente perspectivas de aprendizagem nesse momento de pandemia, tentando preservar de forma o máximo que for possível a trajetória acadêmica de cada estudante, tentando fazer também com que as condições sanitárias fossem preconizadas, sendo que, como a rede pública ainda não retornou, isso no momento é mais válido realmente para a rede privada. E tentar também fortalecer a cooperação entre o Estado e os municípios. Aqui nesse slide, a gente tem que foi uma pesquisa feita no ano de 2019, mas que ela foi revalidada para esse ano de 2020 pelo CERT. O CERT, o que ele é? Ele é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Ele é o responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade de internet no Brasil. E observou-se que realmente 77% dos domicílios brasileiros possuem alguma forma de acesso à internet. Aqui ele estratificou com classes sociais, né? E observou que na classe A é quase 100% possível acesso à internet. E isso aqui vai variar de acordo com a classe social, com o tipo de moradia, com os municípios, né? Como é observado. E notou-se na época que a maioria dos brasileiros acessava a internet pelo celular, e foi observado que na pandemia isso se manteve, né? A maioria das pessoas não utiliza o computador, ou tablet. É só Aí, nesse caso, eu tentei buscar informalmente, principalmente nas escolas privadas, com amigos, os dados, porque como ainda não houve o término do ano letivo, então não tem como se dar realmente os dados reais de evasão, né? A gente tem dados de pessoas que não são, dos alunos principalmente, né? Que não estão mais respondendo à sua atividade, tendo retorno das escolas.
E aí eu busquei saber qual era essa margem. Então, eu peguei uma escola do bairro da Parangaba e outra já numa escola também de pequeno porte, na Messejana. Consegui uma escola de similar porte na Barra do Ceará e uma escola de grande porte no bairro Aldeota. O que foi observado? Que no bairro da Aldeota, as escolas privadas conseguiam quase que 100% dos alunos do ensino fundamental e ensino médio, que eles continuaram participando das atividades, mesmo à distância, em AD. Já as escolas da Parangaba, Messejana e Barra do Ceará, tiveram uma pequena redução. Foi em torno de, variou entre 12% a 5%, que foi de abandono, e o abandono se dava como? Eles estão agora no terceiro e no quarto bimestre. E até então, uma pequena parcela desses estudantes não tiveram retorno. Então, os professores estão fazendo um busca ativa, né? A escola também faz essa busca ativa dos professores estão, e eles têm um plano de retomada, né? E aí, desse plano, eles têm, como o Najimá falou, eles não podem reprovar. Então, os professores estão fazendo essa busca ativa porque alguns me relataram que se o aluno conseguir entregar pelo menos um trabalho, agora eles vão conseguir uma nota que vai ser válida por esses 3 bimestres que eles não tiveram participação, e assim eles vão conseguir alguma forma de provar a atividade para a gente. E eu também consegui, mas foi hoje, não vou ter que colocar no slide, era um EJA até aqui próximo da faculdade da UFC, né? Não me recordo agora o nome dele, acho que é o meu, comprado, alguma coisa assim. Mas até uma professora de sociologia de lá, eu perguntei como é que estava a situação de evasão nesse momento. Ela falou que era comum, já próximo do final do ano, ter uma menor procura por matrículas, porque é a época que aparece mais empregos temporários. Mas, nesse ano, está sendo um pouco maior do que eu esperava. Ela considerou, assim, informalmente, que na faixa de 20% a mais, que foi uma redução dessa procura pelo ensino, né, pelo EJA. E logo a gente observou também eu busquei algumas publicações ao longo dessa pandemia, né, no Diário do Nordeste, no povo, que relatavam, principalmente nos municípios, né, interioranos aqui do Ceará, a situação. Pequenas cidades conseguiram, sim, manter uma boa comunicação entre as famílias, conseguindo algumas até 76% a 80% de uma participação. Muito se dava também por questões de se o aluno ainda fosse buscar uma atividade, se o pai tivesse alguma presença, eles receberiam um auxílio como uma cesta básica. Então, já com certo receio de talvez perder esse auxílio, eles se mantiveram presentes. Eu consegui falar até com algumas professoras de interior, principalmente da educação básica, que disse que tinha mães analfabetas, que não sabiam realmente como conduzir a aula em casa, e que elas iam simplesmente para poder receber a cesta básica. Então, assim, o aluno está ali, ele vai passar de ano, mas o aprendizado foi mínimo. Mas, especificamente, para aquela escola, para aquele município, estava assim, tendo alguma participação, que eu faria, recebia a tarefa, mas, de fato, não era realizada uma atividade com os alunos. Aí, aqui a gente tem alguns dados do Fórum Ceará pela Vida, que era uma situação educacional do Estado do Ceará, que foi algumas ações de prevenção desse abandono, que era visando a prorrogação desse vale-alimentação de mais de 423 estudantes da rede estadual de ensino, tendo também a ampliação de estudantes da rede universitária, que tivessem situação de vulnerabilidade econômica. Também teve essa unificação, como o Najimá falou, do calendário escolar 2020-2021, ou até de uma nota falando sobre o ensino médio técnico, que os alunos iriam concluir o terceiro ano, porém os estágios que eles deveriam fazer de 6 a 7 meses, ficaria para 2021, de uma forma de prevenir o abandono total. Também houve a manutenção do pagamento, prorrogação do programa Avanço Ceará, e de todas as bolsas estudantis, tentando fazer com que esse aluno se mantivesse
estimulados, que há um futuro após a pandemia. Houve também uma diminuição do valor da mensalidade dos estudantes de escolas de faculdade, universidades, centros universitários, como a gente viu, que tinham proporções que variavam de 20%, alguns até 35%, chegou a alguns locais, que eu vi até sair uma nota no jornal, de uma creche no dia 23, e o proprietário havia aberto a escola esse ano. Infelizmente, por 3 meses, ele teve que parar suas atividades, e uma forma que ele achou justa foi não cobrar. Ele ficou mantendo um contato com os pais, com as famílias, mandando algumas atividades, mas ele não cobrou mensalidade, já pensando no futuro. Aí ele conversou com os professores que também fizeram acordo, entenderam que em 3 meses não foi possível ele ter um bom caixa que pudesse manter, mas para não fechar de vez, ele optou por isso, e assim está sendo com muitas escolas pequenininhas de bairro que estão tentando ao máximo não fechar as portas, muitos já fecharam, a gente ainda não tem um grau oficial. Também há manutenção de estágios remunerados em todos os órgãos públicos, é uma forma também de não suspender contratos, de estar tentando que esses alunos continuem estudando, porque eles vão ter mais oportunidades, né, de outros estágios, e se eles não tivessem alteração no coeficiente de rendimento, de média. Então, mesmo que eles não tivessem indo, de fato, à sala, eles não iam perder o rendimento deles. Então, isso é um pouquinho do cenário que está acontecendo aqui no Ceará. A gente sabe que em cada localidade é diferente. Algumas cidades do sul, às vezes, tem um governo que consegue algumas condições sanitárias melhores e consegue reabrir algumas escolas públicas, né? Mas acho que, de fato, esse ano a gente não vai ter isso. E essas ações são isso, visando minimizar os danos. E agora, dando sequência para a colega Cecília. Muito bem, Neide. Obrigado. Cecília? Boa noite, gente. Vou ligar aqui a câmera. Boa noite. Não sei. Boa noite a todos. Bom, gente, eu vou falar um pouco, alguns dados da escola que eu trabalho, e eu separei em 4 momentos, né? O primeiro momento, pode passar aí, Alexandre, por favor. Eu faço a seguinte indagação, né? O reflexo da pandemia nas escolas, a partir do momento que a escola entrou em isolamento, né? A gente já sabia que era uma tragédia anunciada, né? A gente que está lá na escola, que já tem muitos anos na praia, a gente sabia que era, né? Então, assim, por que eu, particularmente, percebia já como uma tragédia anunciada? Primeiro, a estrutura tecnológica das escolas, elas são, em sua grande maioria, muito precárias. Vou citar o exemplo da escola que eu trabalho. Há 4 anos, quando nós chegamos lá, em toda a secretaria e direção, que eram 7 funcionários na secretaria e mais 4 pessoas na direção, mais um auxiliar financeiro, existiam 2 computadores nesses 2 setores. Um na direção e um na secretaria. Na biblioteca tinha um computador para auxílio do professor, não tinha nenhum para aluno pesquisar. Sala de professores não tinha nenhum para o professor pesquisar. Existia apenas 2 laboratórios um que era técnico, porque tem um curso de redes, e um outro que é o laboratório multifuncional, que todo mundo usa. Todos os professores poderiam utilizar para usar como RED, como recurso educacional. Só que, se você for olhar as máquinas todas com defeito, você vai lá, tem uma sala de 40 alunos, você chega lá, tem 14 máquinas funcionando, tem 10. E essa realidade não é só na escola pública. Por exemplo, o nosso laboratório aí do CH, esse ano nós assistimos uma aula lá com o Cleiton, foi assim um negócio maluco. Primeiro, não cabia gente dentro. E eram 3 computadores só funcionando. Então, assim, essa é uma realidade que nós já conhecemos, a gente sabe que é muito complicada a situação. A outra questão, o letramento digital, né? Não só de professores, mas também de alunos, né? Essa capacidade de você mexer na máquina, de você dominar a máquina em si, de você dominar o celular, de você conhecer de alguns recursos. Então, assim, a gente sabe que isso também não é uma realidade palpável, ela não é uma coisa, inclusive a gente não consegue, a gente chegou a um ponto, a gente não consegue nem mensurar isso. Agora que estão se preocupando, que está havendo uma preocupação em pesquisar e mensurar realmente. Outro ponto,
que aí está relacionado com o ponto anterior, que é a questão da formação continuada do professor, né? Eu estou há muitos anos na educação e o que eu sei, do pouco que eu sei de tecnologia, foi por intuição ou por necessidade. Não, nunca houve uma determinação de que, assim, os professores esse ano terão que fazer um curso para aprender a usar a internet. Pronto, eles vão aprender a usar a internet e as redes sociais. Não, foi por intuição, por atitude própria, né? Nunca existiu, embora a gente saiba que está lá já estava antes e continua mais reforçada ainda atualmente na BNCC, a questão da cultura digital, né? Cultura digital é um negócio muito mais amplo, com amplas competências, com grandes áreas de abordagem, né? E a gente ainda está longe desse conhecimento, de se apropriar dessas habilidades. E o alcance pedagógico desses recursos educacionais, quais que a gente usava na escola? O computador, que é do professor, como eu contei para vocês a nossa história lá, o professor levava o seu computador, a gente tinha pouquíssimos data show, o notebook para acompanhar o data show, algumas TVs, né, que às vezes não tinha nenhuma tecnologia mais avançada, a caixa de som não estava boa, não entrava o pendrive do professor, tinha que levar uma caixa de som extra para poder ter um volume para os alunos. Então, vocês imaginem como é que é essa logística para um professor usar esses recursos, né? Então, assim, recursos muito escassos. Então, é uma tragédia anunciada, né? Não tem como você dizer que nós vamos superar tudo isso porque a gente tem boa vontade, porque a gente está recebendo uma atenção emocional para a gente lidar bem com isso, e a gente consegue, no estalo de dedo, resolver questões objetivas, certo? Então, assim, não é bem assim que o andor anda, né? Não é bem assim. Alexandre, pode passar para o próximo. E o que a pandemia revelou na prática, né? Eu já citei os problemas que a gente tinha, né? O que revelou? O que eu consegui perceber da nossa vivência na escola com a pandemia? Competência digital dos nativos digitais e dos migrantes digitais, né? Eu fui estudar e descobri que eu sou uma migrante digital, né? E os alunos, né, o Alexandre aí, se tiver nascido a partir dos anos 90 alguma coisa, vai ser um nativo digital. Na escola que eu trabalho, todos os meninos são nativos digitais, porque como eles têm 16, 17, eles nasceram de 2000 para cá, então tudo é nativo digital. Então, o que a gente desmistificou desse processo? Primeiro que o migrante digital, que é meu caso, e de grande maioria dos professores da escola, nós temos nativo digital entre os professores também, temos professores bem jovens, que foi a nossa sorte, é que a gente tinha alguns nativos digitais entre os professores, que foi como a gente balanceou esse negócio, botou na balança e equilibrou um pouco. Mas, assim, a gente percebeu que os migrantes tinham ampla capacidade de aprender, e inclusive com uma boa velocidade para aprender, mexer com essas coisas, teve que fazer isso para sobreviver mesmo, para conseguir minimamente atender aos alunos, tentar dar uma aula de alguma forma, ter contato visual com os alunos. A gente teve foi um desafio imenso você conseguir fazer isso aqui que nós estamos fazendo. O professor conseguir dominar minimamente a plataforma do Classroom para dar uma aula síncrona, para postar suas atividades, postar a atividade no local correto, não virar meme para os meninos, na hora que está dando a aula e na hora que postava as coisas, que no começo postava as coisas na área de... como é que ele diz? Postava as atividades dos meninos, algumas atividades, eles postavam no... Eu esqueci agora. Aonde você põe os fóruns? Diz aí, Alexandre, o nome. No fórum, no portfólio, no chat? Não era no portfólio, não. Eles postavam não vou me lembrar da palavra. Que aí os meninos foi que disseram, professor, você está postando no lugar errado, todo mundo está vendo. Certo? Então, assim, tudo isso foram trocas que aconteceram e que o nativo ajudou o migrante. Mas o que mais me impressionou foi da capacidade que os migrantes tiveram de superar muitas das dificuldades. E a outra coisa que desmistificou para a gente também é que o nativo não é tão nativo, não. Por exemplo,
As nossas inscrições do Enem, que foram todas feitas online, à distância, quase que 90% dos alunos, a professora que fez, ela teve que auxiliar individualmente cada um. Aquela história da fotinha lá, que ficava deitada, foi um caos para os alunos. Quase no final, estava lá a professora ensinando os meninos a botar a foto na posição certa. Então, assim, são nativos digitais que lidam muito bem com o Facebook, com o Instagram, com as redes sociais, mas se disser assim, olha, vamos compartilhar um documento no Google Drive, também não sabiam, tiveram que aprender. Então, assim, eles têm uma facilidade muito grande de aprender, não tenho dúvida, o nativo, ele tem uma facilidade, ele é rápido para ele aprender, né, mais do que nós, os migrantes, mas também desmistificou um pouco isso, de que os meninos também não estavam culturalmente digitalizados ainda, eles ainda estavam com muita dificuldade, e dificuldade simples mesmo, tanto quanto nós, professores. Então, assim, uma outra coisa que desmistificou um pouco. Então, assim, como é que se deu a infoinclusão dos nossos professores, né, que é uma palavra que eu não aprendi, né, a infoinclusão é um termo bonito, né, de professores, de alunos, então, assim, como é que se deu isso na nossa escola? A gente pensa que é só aluno que tem problema com a tecnologia, que tem problema de acesso, que tem problema financeiro para ter o acesso, que tem problema com seus equipamentos. Não, professor também tem. Então, assim, na nossa escola nós temos 26 professores, nós tivemos 21 que tinha acesso pleno à internet, que tinha um computador que conseguia acessar o Classroom, dar aula, uma internet boa, que não teve problema. Mas nós tivemos 5 professores que até o presente momento, eles estão enfrentando dificuldades. É o equipamento que está velho, é o pacote de internet, o sinal da internet não pega bem na casa dele, e N problemas. Então, assim, como foi que a gente tentou resolver essas questões, por exemplo, do professor? Os poucos notebooks que nós tínhamos na escola, a gente disponibilizou para eles pegarem emprestado. Então, passava de mão em mão. Um pegava, o outro levava, fulano, comprei o meu, estou devolvendo. E usando o celular dos maridos, das esposas, dos filhos, do mesmo jeito dos alunos, gente. Era a gente mandando recado para a esposa lá no trabalho dela, ela dizia assim, de noite eu falo com fulano. O marido da outra, mais tarde eu falo com a fulano, só quando eu chegar em casa. Então, assim, problemas muito semelhantes com o problema de estudante. Parece pequeno o percentual, sim, professor? Não, quando você transforma isso em percentual, dá 19,23%, gente. E aí, assim, quase toda semana a gente é cobrado, a gente faz a busca ativa dos alunos para ver como é que eles estão acessando, se estão acessando, se não estão, porque toda semana nós temos uma lista diferente. Uma semana tem 20, outra semana tem 10, outra semana aumenta, outra semana diminui, porque isso é muito volátil. Uma vez o menino está com o celular, na outra semana quebrou. Era o pai que emprestava, o pai não pode mais emprestar. Então, assim, isso muda constantemente. Não é fácil você ter segurança de quantos alunos estão acessando e o nível de qualidade desse acesso. Então, assim, professor também tem problema. Pode passar aí, Alexandre, próximo. Aí aqui vamos para os estudantes, né? Como eu peguei só alguns dados, que eu sabia que tinha 4 minutos, já passei dos 4 minutos. Então, assim, a exclusão dos meninos. Primeiro, quem é que são os excluídos digitalmente entre os meninos mais pobres? Os mais pobres são os que estão excluídos. Os meninos que têm um padrão de vida um pouco melhor, eles estão de boa, assistindo às aulas, fazendo atividade, postando que ele tem um computador. Agora, você imagine um aluno ter que escrever texto, responder, fazer uma redação, gente, num celular. A memória do celular dele é precária. Aí a professora pede ele para fazer uma redação, ele tem que bater uma foto. A qualidade é péssima. Aí ele posta lá no Classroom. Aí a professora diz assim, meu filho, mande de novo, porque não deu para ler, não. Certo? Então, assim, aí o que os professores tiveram que se adaptar, tiveram que inovar, digamos assim? Foi aprender a botar redação com rubrica lá no Classroom. Os professores de redação foram aprender isso. Passaram a botar redação, o Google corrigindo. Com a rubrica, com a proposta que está lá no Google, as professoras de redação foram aprender a fazer isso. Aprenderam, graças a Deus, um problema a menos. Mas, para o aluno, não foi um problema a menos. Para elas, foi. Agora, elas conseguem ler. Mas o aluno tem que digitalizar. Tirou o problema do professor,
Passou para o aluno. Porque a foto, por mais ruim que fosse, mas ele escrevia à mão e mandava a foto. Então, vocês estão vendo aí como é que é a dimensão, como é que a coisa funciona? É desse jeito. Certo? Essa qualidade desse ensino remoto, é por aí que ele acontece. Então, vamos passar aqui para o ponto. Então, nós temos 396 alunos na escola, né? No início do ano, acho que a gente matricula uns 400, mas aí esses 4 aí, aluno que já pediu transferência, não foi ainda abandono. Mas, olha, vejam só o cenário do abandono de uma escola. Nossa escola, ela tem reprovação, a média de 2, 3 alunos, e abandono também isso. É 2, 3 alunos por ano. Esse é o nosso índice. A gente tem uma aprovação de 97 ponto alguma coisa, 98 ponto alguma coisa, e a nossa evasão muito pequena. Agora, vamos analisar aqui o cenário diante desse aqui. Esses dados aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são do segundo bimestre. Né? Nós já estamos no processo de terceiro. Não sei como é que algumas escolas estão no quarto, porque a gente não conseguiu. A gente teve que frear, teve que reduzir conteúdo, teve que reduzir processo de avaliação, teve que reduzir currículo, nós tivemos que enxugar. Então, assim, algumas escolas aqui que estão no quarto bimestre, eu não sei como é que elas estão fazendo, porque nós estamos tentando encerrar o terceiro agora. Nós não entramos no quarto bimestre ainda na escola. Então, assim, os estudantes sem acesso à internet, aí peguei aqui por série, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, né? Aí tem o numeral mesmo, 11, 11 e 21. Agora, quero chamar a atenção a vocês do terceiro ano. No terceiro ano, eu tenho 21 alunos que dizem que está sem acesso à internet. Vocês não acham estranho que menino de primeiro e de segundo tenha só 11 alunos e terceiro tenha 21 dizendo que está sem acesso? Gente, moçada de 17, 18 anos, que é mais ou menos que estão chegando lá, o celular faz parte do corpo. Eles fazem qualquer negócio para ter um celular. A gente desconfia que esse número é verdadeiro, com relação a terceiro ano. Com relação a terceiro ano, porque a situação econômica e social deles é muito parecida, não tem muita diferença. Né? Então, assim, a gente desconfia que esse dado não é verdadeiro. Mas o tamanho das contas. Os estudantes com baixo rendimento, a gente fez um levantamento dos estudantes que estavam com baixo rendimento por série. Porque no nosso estudo de retorno, quais são os critérios para retornar? Primeiro, só retorna terceiro ano, né? Só abriu para terceiro ano. Mas os critérios são meninos que não tinham acesso à internet e jovens que estão com baixo rendimento. Então, no baixo rendimento, mais uma vez, quem é que aparece com rendimento mais baixo? A quantidade. Terceiro ano. Isso aqui eu estou colocando, a média de alunos é a mesma, tá? Mais ou menos a mesma média de alunos, 40 alunos, 39, por aí em cada sala. Primeiro ano e segundo tem um pouco mais. Terceiro ano, nessa média de 39, 40 alunos. Então, assim, terceiro ano tem um 19. A gente verificou que os meninos que estão sem acesso à internet, eles estão naturalmente dentro dos números dos alunos que estão com baixo rendimento. E aí, essa diferença são alunos que estão frequentando, de certa forma, estão participando do processo, mas que realmente têm um rendimento, está com rendimento ruim. Esse número parece alto? Não. Eu não acho um número alto para a questão do rendimento. Não acho. Para mim, isso é aceitável até a questão do rendimento de menino de primeiro e de segundo ano, porque são todas as turmas aí que eu estou colocando. Mas se você imaginar que os alunos que estão sem acesso à internet e esses alunos aí que estão com baixo rendimento, as nossas chances de você ter aí uma turma da escola inteira que vai abandonar a escola é muito grande. Se você somar tudo, né, estou pegando pelo baixo rendimento, que dá 50 alunos, mesmo que uma parte desse aí a gente consiga trazer de volta, consiga, através dos materiais estruturados, o material que está sendo impresso, que a gente tem um material impresso, que é colocado para eles também, para quem não tem acesso, fica lá disponibilizado. Muitos não vão pegar. Por que muitos não vão pegar? Porque o mesmo garoto que está sem acesso à internet, que não tem um celular, que não pode comprar o pacote, ele também não tem dinheiro para o transporte, o pai está desempregado, ele também não está podendo nem ir na escola. Então, como é que a gente faz? A gente organiza assim, ele vai segunda, por exemplo, no dia que ele vai, ele deixa uma atividade e leva outra, para ele precisar ir só uma vez na semana. Então, assim, ele chega lá, ele recebe um saquinho, né, com todos os materiais nesse saquinho, pega um, deixa outro.
Mas, gente, se ele não está assistindo aula, porque ele não tem acesso à internet, como é que esse menino faz essas atividades? Uhum. Mesmo ele tendo um livro didático, ele não assistiu uma aula, ele precisa ter uma autonomia, ele precisa ter uma força de vontade muito grande, porque ele vai estudar sozinho. Ele não está tendo o auxílio do professor. Cecília, está dizendo que isso é impossível? Não, não estou dizendo que isso é impossível, estou dizendo que isso é difícil. Eu estou dizendo que isso é muito difícil. Esse menino conseguir dar conta da sua aprendizagem sem ajuda. Porque eu estou falando dos que estão 100% sem acesso à internet. Não estou falando dos que têm dificuldade de aprendizagem, porque eles estão indo, eles estão assistindo aula lá com o professor, aula síncrona, ele está participando, ele está interagindo com os colegas, ele faz como os meninos brincam, diz assim, vamos fazer a prova agora todo mundo junto, todo mundo tira 10, essas coisas que os meninos fazem, eu acho isso normal. Ninguém se assusta com isso. Até porque ninguém passa uma prova achando que os meninos agora não vão pesquisar. Quando eles tiram nota baixa, a gente diz assim, menino, por que tu tirou nota baixa? Por que tu não pesquisou? A nossa fala agora é assim, meu filho não é pra você ter tirado nota baixa, não, porque você não pesquisou, porque você não se juntou com um colega. A gente está dirigindo dessa forma, sabe? Aí vocês podem perguntar, Cecília, mas os professores, eles ficam chateados, que acham que os meninos estão pescando, isso e aquilo? Alguns sim, mas eles já entenderam que ou eles elaboram sua prova, todas as suas questões, ou eles têm autoria desta prova e não pega nenhuma questão de banco, nem de internet, ou então a prova deles sempre será um livro aberto. Eles já entenderam, então pararam de reclamar. Professor que elabora suas questões, que faz seu material, que cria seu material, os meninos pescam menos. Eles vão ter que realmente pesquisar e não pescar. Então, assim, é mais ou menos por aí que acontece o movimento desse processo de avaliação e dessa relação entre os meninos e os professores, né? Dessa confiabilidade. Pode passar aí, Alexandre. Bom, aqui não são desafios, né? Então, bom, quando você começa a estudar sobre a questão das competências digitais, dos professores, né, a gente percebe 3 grandes áreas, né, que o professor precisa dominar para poder fazer esse trabalho remoto de uma forma mais adequada. Então, assim, você tem o aspecto pedagógico, né, a cidadania digital e desenvolvimento profissional, né, que seria uma coisa que desencadearia até você chegar no ideal da sua competência digital. Então, assim, por que eu coloquei essas 3 competências? Para poder mostrar para vocês em que ponto a gente se encontra, em que momento a gente consegue se enxergar, em que competência você consegue se enxergar dentro desse processo de ensino remoto. Então, assim, com relação às práticas pedagógicas, né, o ideal é que o professor tenha domínio das TEDx, né, das tecnologias digitais e de comunicação. Né? E aí, o que a gente percebeu? Que a nossa sorte é que muitos professores e muitos alunos dominam minimamente as redes sociais, né? Mexem bem com isso, porque senão, com nem buscativo, a gente conseguia fazer. Porque a gente vai atrás de menino no Instagram, no Facebook, a gente vai atrás dos meninos que estão jogando, pessoal, é a hora que mais a gente acha o menino, na hora que eles estão nas partidas, certo? Tem uns meninos que jogam, aí o professor, o diretor de turma, ei, olha aí quem é que tá jogando. Aí os meninos dizem, fulano e fulano jogaram comigo ontem. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. É mais ou menos assim que acontece. Às vezes o menino diz assim, que não tem acesso à internet, que não está fazendo as atividades porque está sem acesso à internet. Aí o professor diz assim, mas o fulano me disse que você jogou uma partida com ele ontem. E a fulana também me disse que você postou algumas coisas no Instagram, que você curtiu as coisas que ela botou lá. Então, assim, existe uma digamos assim, uma invasão da privacidade dos meninos, que é para o bem, dessa forma, certo? Então, assim, até na hora que os meninos estão jogando, a gente está percebendo se eles estão com acesso ou não à internet. Com relação à cidadania digital, né, que a gente deveria ser capaz de usar os recursos, né, de forma crítica, né, e que a gente pudesse incluir digitalmente os estudantes. Vocês já viram que, pela minha fala, a gente não consegue incluir digitalmente os alunos, até porque a própria escola não tem os recursos necessários. E nem nós, professores, estamos capacitados nessas tecnologias, no uso dessas tecnologias, né? Nós temos deficiências. Então, assim, incluir digitalmente, a gente
passar por um processo, por exemplo, de orientar que os meninos não acessem notícia fake news, que ele não repasse, que ele não procure pesquisar as respostas das atividades num site sem futuro, que não tem uma boa curadoria, certo? Então, assim, nós ainda não temos essa competência para fazer isso com os nossos estudantes. A gente ainda não tem. Com relação ao desenvolvimento profissional, né, que é a capacidade de usar as tecnologias, né, e para fazer a nossa autoavaliação, nossa formação, compartilhar e comunicar, né, a gente até que faz, mas não plenamente. Está longe disso, muito, muito, muito longe disso, né? Quanto de nós ainda tem dificuldade, por exemplo, de conhecer a legislação? Por exemplo, nesse momento agora de usar muito aqui o Meet, nós estamos sendo gravados. Né? Quem é que é o dono dessa tecnologia aqui? É a UFC. Né? Ela é a proprietária do meu e-mail, do e-mail do Alexandre, não sei se ele está usando aqui o institucional, todos nós. Então, assim, a gente está longe de compreender quão isso pode ser prejudicial para a gente no futuro, inclusive do ponto de vista legal, de você passar uma informação que não é bacana. Vou citar um exemplo que aconteceu na escola. Um professor nosso fez uma aula de acolhida com os estudantes, e ele levou um texto muito lindo, que ele achou o texto lindo, onde falava sobre os pássaros, a idade dos pássaros, a maneira como o tempo que eles morriam, um texto muito bonito, né? E aí ele contou para a gente, numa reunião nossa interna, que tinha sido maravilhosa a aula dele. Ele mal terminou de falar, 2 colegas disseram assim, desfaz o que tu fez lá, porque o texto é mentiroso, o texto é falso. Aí o professor de biologia disse, fulano, conserta, porque não é esse pássaro, não tem não demora esse tempo para morrer, essa descrição aí do que o pássaro fez é falso. Veja de onde foi que você tirou esse texto. E aí o professor foi pesquisar, o professor de biologia ajudou, e ele desconstruiu com os alunos na aula seguinte. E aí, assim, é uma coisa que eu disse que está sendo muito positivo, porque os professores, eles acessam uma plataforma onde todo mundo vê o que todo mundo coloca. Todo mundo acaba sabendo de tudo que está colocado lá. Então, assim, toda vida que um colega coloca uma atividade, que um aluno faz uma reclamação, às vezes, para um outro professor, o professor passou uma tarefa grande, não sei o que, o outro professor olha e diz assim, professor, tem alguma coisa errada lá, veja o que foi que você botou. Você acessou de onde? Então, assim, os professores começam a se ajudar nessa questão da curadoria, porque é uma responsabilidade muito grande de você colocar um material numa plataforma dessa. Mas, assim, nós temos esse desenvolvimento profissional para fazer essa crítica ao próprio trabalho que a gente faz, aí nós ainda não temos. Até porque nem a legislação a gente conhece a fundo, né? Em que imbróglio nós estamos metidos, né? Pode passar aí, Alexandre, próximo. Peraí que eu tive um probleminha aqui. Pronto. Bom, e o nosso desafio? Eu botei só os pedagógicos, porque os estruturais não depende muito da gente, não, tá? Os estruturais, a escola, quando ela recebe dinheiro, é tudo vinculado. É para comprar sabão, é para comprar saco, é para pintar a porta. Esses recursos, eles são todos vinculados. Eu não posso pegar, eu estou precisando de um data show, e eu vou pegar o dinheiro que é para comprar água sanitária, eu vou comprar o data show. Não é assim, né? É tudo vinculado. E a boa parte desse recurso tecnológico, ele é a própria SEDUC que compra, através de pregão, porque sai mais barato, tem toda essa história, e então chega na escola, não somos nós que compramos. Então, assim, a gente fica na dependência de uma grande compra da SEDUC, de uma reestruturação, porque também não são equipamentos baratos, né? A gente sabe que não são. Então, assim, não depende muito da parte estrutural, a gente tem uma menor penetração do que a parte pedagógica, a gente ainda consegue, com todas as dificuldades, criar alguma coisa para sobreviver, né? Então, assim, quais são os grandes desafios que eu, particularmente, isso é uma fala minha, tá? Não é do resto da escola, é uma fala minha. A transposição didática do presencial para o online. No meu entendimento, esse é um grande calcanhar de Aquiles. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o ensino presencial à distância. Nós estamos aplicando provas do presencial à distância.
né? Nós estamos pegando a mesma prática do presencial e estamos fazendo à distância. E por quê? Porque a gente não aprendeu a fazer de outro jeito, a gente não foi preparado para fazer de outro jeito. A gente vai demorar muito para fazer essa transposição didática, mas isso é um grande problema para a gente no futuro, porque eu penso que o ensino híbrido ele vai continuar, ele não vai deixar de existir, porque tem muita coisa interessante no ensino híbrido. Aliás, híbrido não, que a gente não está com ensino híbrido, gente, a gente tem um ensino remoto, ensino online, ensino à distância, que também não é educação à distância, é um negócio bem estranho, mas não é ensino híbrido ainda, né, porque a gente não voltou presencial e a gente está só à distância. Então, assim, a outra questão é como é que a gente vai alargar essas competências digitais do professor? Por exemplo, como é que eu vou personalizar a atividade para os meninos que têm muita dificuldade? Por exemplo, esses meninos que têm muita dificuldade e que têm acesso à internet, mas que estão com muita dificuldade, nós poderíamos já personalizar atividades para eles. Eles já poderiam ter um atendimento diferenciado dos meninos que estão mais à frente. Isso a gente ainda não está sabendo fazer. A gente ainda não está sabendo fazer. Presencialmente, a gente até sabe, que também não é fácil. Você ter numa sala alunos com nível diferente, o professor abordar o conteúdo de forma diferente, ou que também não é correto passar uma atividade diferente, porque o menino sabe menos, não é bobo, ele percebe que a atividade para ele foi mais fácil, e que a do outro tem um nível de dificuldade maior, então isso também não é fácil, né? Mas a personalização é uma coisa interessante que os recursos à distância oferecem bem. A questão da avaliação, né, que eu já citei, quem está avaliando à distância, do mesmo jeito que avaliava presencial. A questão da curadoria, que eu citei, o caso do professor, né, que acho que para fazer curadoria você precisa de tempo. Você não pode pegar qualquer material da internet e levar para estar na sua aula. Então, assim, o professor, nesse modelo, ele precisa de muito mais tempo para planejar. Porque esse modelo pressupõe que o aluno seja o centro da aprendizagem e do ensino. E aí o professor, ele tem um trabalho muito maior para desenvolver esse trabalho. E a criação, o exemplo que eu citei, nós temos uma professora que ela faz as provas dela. Então, assim, os meninos sabem que não vão achar as questões de Alicante nenhum, porque ela cria. Então, assim, e eu estou falando só de uma coisa simples, de uma prova, mas a criação mesmo de outros mecanismos, de jogos, de outros aplicativos que pode ser desenvolvido. E, assim, a gente ainda está longe disso, muito longe disso. A outra questão é acreditar que o aluno é capaz de desenvolver estratégia de aprendizagem sozinho e colaborativamente. A gente ainda acha que eles só vão aprender se a gente ensinar. E essa crença precisa ser mudada, né? O professor precisa mudar a sua crença. Não é nem só dizer que o menino agora vai aprender, porque ele tem que mudar a crença, mas ele tem que mudar também o método dele de trabalhar, junto com a crença, né? E acreditar que algumas propostas, mesmo à distância, é possível fazer e que os meninos vão gostar, mesmo à distância, né? Que não seja só todo dia você botar um slide aqui no computador, vai passando e você vai explicar na aula, né? Que possa ter propostas interativas, né? Entre os meninos. E, por último, criar estratégia para que os alunos se reconheçam como centro do processo de ensino e de aprendizagem. Como é que a gente consegue fazer com que os meninos entendam que eles precisam ter mais autonomia, que eles precisam se organizar para estudar, ter um horário para estudar, criar estratégia. Por exemplo, durante todo esse período que a gente encaminhou avaliações bimestrais para os alunos, toda e qualquer atividade que vai para os alunos, então, assim, toda semana é sagrado. A gente escreve, a gente manda um documento explicando tudo que vai acontecer na escola, tudo. Do horário que a escola vai funcionar, a quantas questões os professores têm a liberdade, ou se a gente negociou, que eles podem postar para eles. Porque às vezes os professores dizem assim, Cecília, estão reclamando de muita atividade, vamos reduzir. E aí, para não ficar uma coisa assim, um professor resolveu passar, sei lá, 10 questões, o outro resolveu passar 2, passar 3, então a gente faz umas negociações. Olha, o professor pode passar as questões, pode te dar um prazo maior, essa é importante, tem que ser entregue aqui, porque eles vão fechar um conteúdo, está fechando, então assim, toda semana isso é negociado. Como também, uma coisa que a gente fez desde o início, que a gente sentiu a necessidade, foi de fazer tutorial para tudo. Desde o primeiro momento, para acessar o Classroom, para eles acessarem o e-mail deles, institucional, foi o tutorial.
para ele acessar a prova, foi um tutorial. É um simulado, vai lá todo o tutorial, como é que vai fazer, qual é o procedimento, tudo. Então, assim, mas quando você manda as provas, que presencialmente, o que a escola faz? A escola separa as provas por bloco, ela pensa se vai fazer uma prova de matemática junto com história, com português, a coordenação, a gente pensa tudo isso, o que é melhor para eles. O tempo, se são 4 provas, você bota mais tempo, se são 5 provas, você dá mais tempo. Você bota uma prova que a gente considera mais, que eles têm uma facilidade maior, com uma que ele tem mais dificuldade. Então, assim, eles em casa, eles estão fora desse pacote que a escola controla, que a escola determina no dia a dia presencial. E agora, à distância, como é que faz? Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma orientação para eles. Botava um quadrinho e dizia, se organize, se você botar tantas provas hoje, você termina tal dia. E aí já tinha as sugestões. Olha, você mistura essa com essa para ver se conseguia, para ele poder se organizar. Então, assim, isso mostra, isso que a gente faz, mostra o quê? Que a gente reconhece que os meninos não têm autonomia para se organizar. Isso aparece nas falas deles, que eles não conseguiram fazer, que eles não conseguiram dar conta, que é muita coisa, enquanto que outros alunos que conseguem, dizem, não, eu consegui dar conta das minhas atividades, eu estou conseguindo estudar, eu estou conseguindo apresentar minhas coisas, assim. Mas a grande maioria tem a dificuldade. Mas a maior parte da dificuldade dele é por conta do celular. Você imagina o que é você passar 4 horas com o celular ligado na tomada assistindo a aula, porque o celular carrega? Então, assim, são situações delicadas, graves, e que quando você vai avaliar, você vai fechar, fazer os conselhos, decidir, aí a gente tem que avaliar tudo isso. Você não pode avaliar o menino mais só pela prova. Você não pode avaliar mais só pela nota que ele tirou. Você tem que avaliar por tudo que ele está produzindo. A frequência se dá pela entrega do trabalho, porque vai pegar atividade, porque entrou em contato com o professor. Tudo isso é frequência, tudo isso é participação. Não é mais só uma atividade, né? E aqui, para fechar, eu falei demais, gente, perdão. Acho que só tem o último slide, que é só para a gente agradecer aí a paciência de vocês. Um país como o Brasil... Pode ler, Alexandre. Um país como o Brasil manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Então, assim, eu acho que a gente é movido mesmo pela esperança, sabe? Porque as condições que a gente tem é mais ou menos essa, gente. E o trabalho que a gente tenta fazer é mais ou menos esse que eu passei para vocês. Não sei se eu consegui responder um pouco a colega que tinha feito a pergunta da outra vez que eu assisti a aula, no primeiro momento, que ela disse que queria saber como é que o gestor ficava. Aí eu estou dizendo para ela que é assim, resolvendo essas coisas. É tentando dar conta dessas demandas. Cecília, eu acho que você deu uma... Você nos levou, né? Nos levou lá para a estrutura da agência pedagógica, né? Da equipe de direção, né? Nos levou mesmo para o caso da tua escola. E, nossa, como eu queria que essa tua fala, aliás, a fala do grupo toda, né? Bem, foi bom que nós gravamos aqui. Eu queria que a universidade toda pudesse escutar esse seminário de hoje, porque realmente, assim, acho que vocês trouxeram coisas muito preciosas. Eu anotei aqui, assim, bem grande na minha frente, a pergunta que eu queria fazer para todos vocês, que foi me provocando. Mas no meio da tua fala, se você já indicou diversos caminhos para você responder essa pergunta. Então, eu primeiro, assim, achei riquíssimo. Só que, diferente dos outros seminários, que eu senti que eu acabei tomando muito tempo nas perguntas, eu queria fazer invertido. Primeiro, eu quero abrir para os colegas, quem quiser comentar, ou alguém que queira fazer uma pergunta para o pessoal que apresentou, vocês vão fazer primeiro, depois eu faço as minhas perguntas para cada um deles aqui, uma perguntinha, pelo menos, para cada um deles, e uma perguntona para o grupo todo. Alguém quer? Elisson, Priscila, Vanessa, Anderson. Então,
como ninguém se manifestou, eu vou... Foi isso, né, que isso. A gente às vezes não tem uma pergunta para fazer, tem só que dizer que foi realmente muito bom, muito incrível. Mas eu vou fazer alguns comentários gerais aqui, eu vou fazer uma ou duas perguntas para cada um de vocês. Então, começando aqui pela Andréia, ressalta assim que uma coisa que nem é direto do seminário, mas que eu queria deixar assim marcado, registrado, que eu achei os slides de abertura, assim, belíssimos, de uma qualidade muito, muito bacana, assim, são agradáveis, inteligíveis, assim, né, a gente olha e fica, então é uma coisa que a gente depois discute lá nas oficinas, né, como que esse tipo de estratégia é interessante, também é importante que o slide também comunique, né, não só a fala, eu achei que você fez muito bem isso. Gostei muito de você ter organizado a discussão através dos pontos mais gerais, né, chamando atenção para como a violência urbana é um fator condicionante da evasão, né, de modo geral, principalmente aqui, da escola integral e o projeto diretor de turma, né, como fatores que podem ser associados ao combate para a evasão, né. Esses elementos, eles, não vou dizer que não, assim, eles tomam outra dimensão, né, na pandemia. A violência urbana, ela continua sendo um problema enorme para essas crianças, só que agrava-se aí uma outra questão, né, me parece que é a questão da violência doméstica, né. Eu queria provocar você nessa eu estava comentando muito, assim, que cenários em que algumas crianças, alguns adolescentes viam na escola um lugar de sossego, de refúgio de uma possível situação de violência em casa. Agora a gente tem esse elemento que pode ser um elemento que também, será que não contribui para a evasão? Eu queria que você comentasse, Andréia, nessa sua leitura mais geral, porque você você deu uma descrição bem panorâmica, né? Como é que as situações familiares podem contribuir para isso, contribuir com essa discussão, né? Azimar, também gostei muito, aliás, isso eu acho que é a organização aí do grupo, né, o jogral de vocês, né, você trabalhou com a dimensão mais geral, depois foi lá para o PC Nacional, depois voltam aqui para o Ceará e jogaram para o estudo de caso, com uma coisa assim, vocês fizeram aquilo que o cientista social mais deseja fazer, né, cotejar a situação macro, micro, e vamos tentar entender. Eu acho que se a gente reunir as falas de vocês, a gente chega a inúmeras coisas do que a Cecília falou ali no caso deles, né, no caso da tua própria escola e da situação com os professores. Nazimar, eu gostei de você ter colocado para nós um pouco do parecer do CNE. Até acho que nós devíamos, Nazimar, eu vou até pedir para você enviar o parecer e a tua documentação que você consultou para nós incluirmos no material aqui da disciplina, porque é um material muito importante, a gente está sempre acessando. Foi muito bom você ter trazido. E eu fiquei muito assim, eu fiquei pensando, enquanto você falava, como que o Conselho Nacional de Educação e as instituições mesmo que dão direcionamento às diretrizes da educação nacional estão passando por um processo, assim, de mínimo de reposicionamento e de rebaixamento político, né? Esvaziamento de força política. Então, é um parecer que, ao mesmo tempo, demora para sair, né? O Ministério da Educação não regulamenta, mas que tem no Ministério da Educação, né? Nós passamos tanto tempo, assim, e ainda hoje continuamos, né, com a dificuldade o Ministério da Educação com muita dificuldade de tomar decisões, né, e de encaminhar. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você está visualizando o peso do CNE, o peso do Conselho Nacional de Educação, das suas decisões, chegando nas escolas, chegando na nossa atividade educacional. Como é que você avalia isso? Em especial, também se você chegou a tomar contato, eu acho que a Oneide passou por isso rapidamente, sobre essa decisão, ou esse parecer
recomendando a fusão dos anos letivos, de 2020 e 2021. O que você pensa sobre isso? Queria que você comentasse um pouco, já você deu essa olhada para essa agência em especial, né? O conselho. A Oneide, nossa, também achei super interessante você trazer a realidade das escolas particulares, né? Das escolas privadas daqui, né? Também do plano de ação do Estado. Eu queria que você falasse um pouco mais para nós, se você souber também, não tem problema, só uma coisa que eu fiquei curioso, assim, como que quem é que compõe, pode ser um baita desconhecimento meu, mas quem é que compõe esse Fórum Ceará pela Vida e a Situação Educacional do Estado? Quem são essas pessoas? Quais são as pessoas que apoiam, né? É ligado ao governo, é ligado aos sindicatos, é ligado às redes. E eu também fiquei pensando muito, né? O que acontece com os professores da rede particular nesse momento? Qual que é a situação deles? Assim, como é que você acha que eles estão lidando com isso? Teve recentemente, né, uma movimentação forte deles pela volta, né? Mas onde voltou teve problema, tanto aqui quanto fora do estado. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, assim, do ponto de vista desses professores. Cecília, você trouxe muita coisa, né? E assim, eu fiz alguns destaques, assim, na tua fala, alguns, vamos dizer assim, alguns momentos mais fortes que eu acho que a gente fica gravado, assim, fica marcado. Um deles que você falou e eu concordo demais, né? Nós trabalhamos muito, né, seja o pessoal da organização, de equipes pedagógicas, discurso da secretaria, conselhos, universidades, enfim, trabalhamos muito em pensar num suporte emocional para os professores e para as equipes e para os alunos, mas nós vamos fazer o que com isso, né? Eu achei que foi muito forte, né? A partir daí, tá bom, precisamos desse suporte, mas vai para onde isso? Também gostei muito dessa percepção, né, que já é uma percepção não só de observação, mas de pesquisa, né, e aí me conecta um pouco com as falas do seminário passado, né, de que o nativo digital não é tão nativo assim, ou ele é nativo para quê, né, é nativo no quê? Que tipo de socialização, de cultura digital é essa que está socializada? Porque não é uma cultura digital de subversão, de produção de conteúdo, né, aí eu fiquei pensando demais, né, puxa vida, a questão da inscrição no Enem, da foto deitada, esses meninos estão fazendo a foto do celular, né, por causa do stories lá do Instagram, das fotos de WhatsApp, sim, essa simples mudança, né, por um lado, é uma falta de sensibilidade de quem está organizando a plataforma, de saber que isso é um problema, uma dificuldade, mas, assim, também é uma dificuldade nossa, né? Nós achamos que estamos dominando os recursos digitais, mas nós não sabemos programar. E você colocou lá, né, o que é preciso fazer. O que é preciso fazer para um professor, para um profissional, aí puxando a discussão para a nossa disciplina. O que o profissional faz? O profissional olha para o problema e ele produz respostas, né? Produz soluções, produz ferramentas que sejam capazes de intervir e transformar aquela realidade. E agora a nossa realidade, o nosso campo de atuação está muito aqui no mundo virtual, mas nós somos muito mais usuários do que produtores de qualquer coisa aqui, né? Assim, sua fala me chamou muita atenção para isso, e aí o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? E aí você falou muito no que a gente pode fazer no geral. Agora a provocação é para todos, assim, você não precisa responder sozinho. Mas eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para 2021, 2022? Quais são os passos agora, a partir daqui? Eu acho que, assim, fechou bem demais com o Paulo Freire, né? Porque essas constatações que você trouxe, o diagnóstico que a Andrea trouxe aqui, a pesquisa, o parecer, né, o levantamento, tudo isso aqui reunindo, vocês estão produzindo, assim, elementos para a gente pensar e diagnosticar a situação. E agora vamos para um segundo passo, o que a gente pode fazer mais de imediato? É uma provocação, né? É só uma provocação, aí faço para geral. E especificamente para você, Cecília, eu fiquei com uma dúvida também.
esses professores que apareceram na tua pesquisa da escola, estão com dificuldade para acessar a internet, eles são professores de qual regime de trabalho? Será que isso tem a ver? É um fator que está influenciando? Por fim, acho que fica uma mensagem forte aí, uma pista forte para a gente pensar também em respostas ou assim, alternativas, né? Será que a gente consegue aprender sozinho? Isso está sendo posto, né, para nós. Será que é possível? Em que nível isso é possível, né? Como faz falta a interação, o coletivo, ler junto, né? Ler junto, ler, partilhar, comentar. Eu fiquei muito tocado com essa história desses alunos da escola que vão lá, pegam material e entregam depois sozinhos. E eu não só com eles, eu fico pensando em alguns dos nossos aqui, alguns de nós aqui, dessa e de outras turmas, com muita dificuldade de acompanhar esses momentos síncronos, e nós fazemos várias outras coisas, né, assim, mas lançamos material, mas esse momento aqui, o que se perde não tendo essa possibilidade de minimamente ler e debater juntos as coisas? Isso que a gente já tem dificuldade de fazer nessa plataforma, tudo mais nesse sentido. Eu acho que a gente ficou muito provocado com a tua fala nesse sentido. Enfim, muito rico. Meus parabéns para vocês, já de antemão. Aí falem só o que vocês quiserem sobre essas perguntas muito genéricas, muito amplas. Falem só um pouquinho mais, que eu já vou ficar muito satisfeito. Obrigado. Vamos lá, seguir a ordem aqui. Sobre a violência doméstica. A escola, ela assume um papel que não é o seu principal, que é um papel de refúgio. Os alunos vão para a escola para comer, muitos alunos vão pela merenda, eles vão pela convivência, pela integração e para fugir também desses dilemas, não só familiares, mas como um todo, dilemas sociais. Então, já é um outro papel que a escola ela já ganhou, nós sabemos, faz parte da realidade. E na pandemia, isso é muito próximo, porque nós escutamos isso no noticiário muito frequente, sobre essas situações, sobre o aumento do feminicídio nesse período, porque as pessoas estão em casa, estão ociosas, então nós sabemos das dificuldades também de desemprego, então são fatores que realmente ocasionam um aumento. E na fala da Cecília, nós ouvimos mais uma vez, e já ouvimos nas apresentações anteriores, sobre a busca ativa dos professores, das escolas pelo aluno. Mas essa busca, ela é quase sempre digital. Nós ouvimos muito, os professores estão procurando com um amigo, no WhatsApp. E aí, na realidade, eu tenho aqueles que vão ficar excluídos, que estão em casa, que estão com medo, que estão sofrendo, que estão passando outras dificuldades. E qual é o papel da escola? Será que a escola teria que ir de casa em casa? Né? Qual é o papel da escola? É mais uma reflexão. Se cobra muito da escola, é papel da escola interferir também nesse cenário doméstico? É muitas reflexões para nós. Esse professor, ele vai visitar a casa do aluno. Eu já ouvi alguns projetos que os professores, eles fazem uma rota, inclusive em uma outra disciplina, eu tive a oportunidade de conhecer aqui o liceu, próximo aqui da Caucaia, que é o Liceu do Conjunto Ceará, e eles têm um programa da escola que tem visita domiciliar, né? Mas essa visita no período de pandemia, né, ela ainda ocorre? É uma pergunta também que eu não sei responder, porque o professor ele também ficou no isolamento social, ele também teve que cumprir o distanciamento. A escola também tem regras a cumprir, os professores também têm suas limitações, transporte, limitações financeiras. Então, são muitos papéis que são atribuídos à escola, e é um grande desafio. Mas acredito, sim, que a violência doméstica, ela vai ser um dos fatores que provavelmente irão aparecer em dados futuros desse cenário. Nossa, André, você tocou num ponto-chave, nossa, para nossa disciplina, que se nós estivéssemos na possibilidade presencial, talvez a gente tivesse avançado um pouquinho mais.
que é qual que é o tamanho da escola na comunidade. Até onde chega, quais são as possibilidades, né? Talvez essa resposta dependa muito disso, né? O que acontece agora na pandemia, né? Se antes a escola estava integrada com a comunidade suficiente, como é que está agora, né? Muito bom. Azimar. Então, eu acredito assim que o parecer, o documento que é feito por um colegiado, que são várias pessoas, são pensantes para olhar, para poder chegar a uma conclusão X, Y, etc. Ele tem um aspecto futurista. Eles estão se aproveitando dessa experiência que está acontecendo agora no nosso país, né? Olhando também o que está acontecendo em outros países, né? Para que no ano seguinte, ou 2021, por exemplo, essas experiências que estão sendo agora conhecidas, estão sendo tratadas, né? Elas possam servir de espelho para que em 2021 essa evasão e essa reprovação ela diminua através desses critérios, da revisão dos critérios que se possa fazer daqui por diante sobre a questão das avaliações, como ela, de modo que possa facilitar mais o possível, né, essas avaliações e que o número de reprovados ou de pessoas que abandonam a escola sejam diminuídos. Tem um aspecto futurista. Eu acho que isso é de suma importância. Aliás, professor, eu queria até dizer para o senhor aqui, esse parecer vale para o senhor também, tá? Para não reprovar ninguém, tá bom? Pois é por isso. É por aí, professor. Mas com um seminário dessa qualidade, você acha que eu teria condições de fazer isso, mesmo sem parecer? Legal. Certo. Na verdade, é uma incógnita, né? Claro, o CNE tem mesmo esse papel de emitir parecer, de discutir, de encaminhar, inclusive é algo que estava fazendo muito pouco, né? E muito sombreado, né? Então, assim, mas essa discussão, ela tá muito em aberto, né? Assim, ela tá muito difícil da gente acolher ou repudiar de cara, né? Então, enfim, é uma discussão está muito próxima, está muito quente. A gente vai ver aí no tempo qual que vai ser o resultado disso, né? Mas é algo para a gente ficar bem atento e acompanhando. Uma discussão muito importante. Foi muito bom ter acessado o parecer. Neide? Sim. Então, o Fórum Ceará pela Vida, ele é uma junção de coletivos de sindicatos, partidos políticos, movimentos sindicais. São uma forma da sociedade civil tentar dialogar com o governo do Estado. Então, ele tem diversos eixos. Eu peguei uma pequena sala voltada para a educação, e eu retirei de lá, né, das propostas, que foi uma proposta assim, que eles tentaram o que é que a sociedade pode estar promovendo para o governo de combate ao coronavírus, né, que eles podem estar dialogando, mas eu sei que isso falta. Em relação um pouquinho sobre os professores da educação privada, né, o que eu sempre conversado com alguns colegas de diferentes escolas, tanto de pequeno porte, as escolas consideradas de elite, né, eles têm sofrido pressão tanto pela redução salarial, né, pela redução de carga horária. Eu tenho, por exemplo, sem citar nomes, né, de escolas, uma amiga que ela é educadora física, né, ela dá aula em uma escola de grande porte, mas devido à pandemia, ela teve que voltar para a sala de aula, né, e ela não pode exercer o que ela fazia antes, porque não está sendo possível lá trabalhar na quadra, as atividades. Então, colocou ela para ser tipo um volante de banheiro, e ela estava me dizendo como que estava sendo angustiante para ela, mas que nesse momento ela não podia se opor, porque senão o emprego dela estava em risco, né? E aí ela disse que tinha que ser assim, me levando, estava super chateada em relação a isso, que ela foi preciso fazer de forma particular, né, o exame, o teste de Covid, antes, né, já quando já houve um pequeno
planejamento de que eles iriam realmente voltar presencial. Aí, depois que alguns disseram que não queriam fazer esse gasto, né? Aí, algumas escolas contrataram alguns laboratórios e tal, fizeram esses testes, né, na rede privada. E muitos estão muito estressados, porque não sabem como é que vai ser o futuro, devido ao número de alunos que estão com mensalidades em atraso, né? Muitos que não estão mais pagando. Então, possivelmente vai haver cortes, turnos, né? Que eram algumas escolas que tinham 3 turnos de uma série, provavelmente próxima só tinha uma. Então, alguns professores vão ter que sair, né? Então, todos muito anunciados e tentando não levar o mínimo possível de demanda para as coordenações, né? Porque sabe que eles estão com prazo bem curto e é um pouquinho disso. Nossa. São tantas frentes, né, de problemas para serem resolvidos. E são colegas que nós temos que estar muito solidários a eles nesse momento também. E vamos tentar pensar em estratégias aí. Cecília? Depois de uma fala dessa, a gente fica assim, sem chão. Você pegar um colega e botar, não desmerecendo a pessoa que cuida do banheiro. Mas será que não tinha outro local nesta escola para esse profissional, né, trabalhar? Nem que fosse online, trabalhando com as questões da obesidade em casa, que está acontecendo? Sei não. Se fosse na minha escola, já ia trabalhar a obesidade com os meninos. Bom, gente, a pergunta que o Alexandre falou com relação aos professores, do regime deles, a história deles não terem acesso à internet. É o seguinte, eu não quero contar detalhes, porque a gente está aqui gravando e tudo, é muito chato. Apesar de eu não estar citando o nome de escola nem o nome dos colegas, mas, assim, qualificando um pouco, né? Um é problema financeiro, né? Que a gente sabe. Estou lembrando aqui das pessoas. 2 colegas foram problemas financeiros. 2, certeza, foram problemas financeiros. Uma é porque teve que deixar sua casa, seu marido, para ficar com a mãe no outro local, e fica para lá e para cá, carregando o computador. Um dia está com o computador do marido, dela pifou, e ela ficou usando do marido, e aí um dia ela estava com o celular, no outro dia estava com o computador, então assim, ela fica de uma casa para outra, cuidando da mãe, né? E assim, outras 2 dividem com o filho, a máquina, o filho assiste aula o dia todo, e a outra, o filho é deficiente, é uma criança deficiente, é surda, e aí ela divide ainda o computador com ele. Então, assim, e não podia comprar um computador. E um dos colegas, a máquina dele era ultrapassada. Não dava mais para baixar os programas, e aí, assim, ficava usando o celular, eles ficavam dividindo entre o celular e o computador, então, assim, basicamente, questão financeira, estrutural mesmo, que não estava podendo providenciar no momento. Por mais que a gente, em reuniões, a gente colocasse, né, de uma forma bem sutil, que o computador hoje para o professor é com uma caneta e o giz, mas aí, assim, discurso, a gente usa para dar um ânimo, sabe? Mas a gente sabe que cada um vai no seu tempo, dentro das suas condições, né? E também, assim, você também não pode estar fazendo uma fala que vai fazer o professor ficar ainda mais chateado, se sentindo ainda nada, porque além de tudo isso, ele ainda está sem os equipamentos para trabalhar. Então, assim, o que a gente pode fazer foi, você está sem internet, de manhã eu vou para a escola, fico lá, vá para lá não tem contaminação não, só estamos nós, o professor ia. A gente abria e ficava com ele. Eu fui 2 vezes com um colega, eu disse, vai agora, eu ligava para a mulher dele, diz a ele aí que eu vou hoje para lá, e ele fica lá na coordenação comigo, trabalhando. Aí ele foi para lá várias vezes. O outro a gente emprestou os computadores. E aí eles foram se resolvendo, né? Mas a gente ainda tem... essa semana passada, ainda temos uma pessoa com muita dificuldade. Então, assim, não tem a ver com regime de trabalho, não. Era mesmo a vida. Aí a gente disse assim, poxa, o professor, que conversa, gente?
É para todo mundo. E uma coisa que eu queria lembrar, que eu não citei, quando eu falei do menino do terceiro ano, eu esqueci de dizer a minha hipótese. Não é que os meninos são mentirosos, não, viu, gente? Pode ter ficado parecendo que eu achei que os meninos eram mentirosos. Não são. Os meninos estão trabalhando. Trabalhando. Aí eles ficam com a história de que é porque estão sem acesso, mas eles estão trabalhando. Aí, para eles, é muito melhor eles irem pegar as atividades lá na escola, fazer e devolver. Do que eles dizerem que estão sem acesso. Muitos é porque estão trabalhando. Alguns empregos temporários, outros porque os pais perderam emprego, e aí estão ajudando na família. Trabalhando. Muitos estão trabalhando. Enquanto estão trabalhando, estão sem acesso. Isso. Correto, né? Se está dependendo do trabalho, não tem como, né? E com relação à pergunta que você fez, geral, o que fazer, uma coisa que, assim, para mim é muito claro. Primeira coisa que a escola vai ter que fazer é repensar o currículo para o ano que vem. Vai ter que voltar a fazer uma boa avaliação diagnóstica, olhar o que eles conseguiram avançar e o que não conseguiram e replanejar a partir disso. No nosso caso, é muito tranquilo, porque a gente recebe o aluno, ele fica 3 anos com a gente. Para a gente é uma maravilha, para quem está na escola profissional. Mas para quem está numa escola regular, isso não é fácil. Para quem está com a educação infantil, muito difícil. E para quem está com EJA, se eu estou falando de uma escola profissional, onde os meninos são selecionados, passa por um funil, a minha situação não é boa, você imagina a escola regular, de até o 9º ano, né? E a educação de jovens e adultos, onde eles já têm dificuldade, outras dificuldades de leitura, quanto mais é digital. Muito difícil. Nós vamos precisar pensar. Tem muitas frentes, mas eu acho que esses slides finais da tua fala, eles podem ser um guia aí para, pelo menos aí para a escola de vocês, mas eu acho que para além, assim, eu acho que para nós pensarmos no geral, o que a gente pode fazer. Eu estou reunindo outros dados, né? Eu pretendia fazer um questionário para tentar investigar os motivos verdadeiros por que eles não participam das aulas, né? Mas aí eu quero fazer presencial, porque eu quero fazer qualitativo. Botar X em qualquer um, bota em qualquer lugar. Talvez o grupo focal seja uma boa estratégia. Isso, queria fazer de outra forma, sabe? Só com o Google Forms, aqueles questionários, claro que ajuda, mas eu queria ouvir os meninos. Principalmente os que a gente não está escutando. Sim, mas foi a Andréia que falou, né? Essa busca ativa, né? A gente tem tido dificuldade porque a gente tem feito nos meios que eles já não estão presentes, né? Isso é a tal do neologismo aí, né? Que vocês trouxeram, a influ-exclusão, né? Ela toma uma proporção maior, né? Porque ela já era um problema em 2019, ela entrava lá no relatório do desenvolvimento humano como uma nova categoria de desigualdade. Só que em 2019, ela tinha um peso que foi potencializado enormemente em 2020, pelo momento que a gente está visualizando. E o peso dela, assim, é um peso que contribui para o aumento dos outros tipos de desigualdade, inclusive daquele que diz respeito à segurança alimentar ou à segurança física, né? Então, assim, a gente precisa... E aí você falando agora dos professores, eu fiquei pensando muito, né? Como os trabalhadores... Aí vem o Marx na gente, né? Como nós, trabalhadores de qualquer campo, expropriados das ferramentas de trabalho para realizar o nosso próprio trabalho. Aí a escola era o lugar que nós tínhamos esse espaço independente, né? E aí agora os professores voltam para suas casas e são novamente, agora não são expropriados das suas ferramentas de trabalho, são expropriados das ferramentas de trabalho que eram da instituição.
Então, assim, é uma dupla expropriação, né? Uma precarização ainda mais avançada. Então, talvez fosse o muito importante, talvez não, com certeza seria um caminho, é um caminho para os sindicatos docentes, né, adotarem, pressionar os governos, pelo menos da parte do Estado, e as escolas particulares também teriam que dar conta disso, de, no mínimo, deixar os professores com as condições de trabalho remotas, apropriadas, né? Os professores com computadores, com todos aqueles outros elementos, né? Com conexão, e os alunos também, né? Se a escola, enfim. Eu acho que para 2021 teria que ser isso. Agora, de onde que vem se a gente vai ter Fundeb para isso, né? Não sei. Provavelmente. Alexandre, desculpa te interromper. Você agora fez uma fala que me fez refletir uma coisa que eu não tinha pensado ainda. A gente responde quase toda semana demandas sobre os alunos, sobre as condições de acesso deles, mas a gente nunca respondeu para o professor. Ninguém quer saber? É fundamental, né? Eu digo assim, mas por que ninguém quer saber? Tem que ser, enfim, né? Como você pressupõe que está tudo certo, né? Mas não está tudo certo. Tá tudo certo. As escolas estão aí, não estão fechadas, mas estão trabalhando, estão funcionando muito parcialmente com seus equipamentos. E onde é que está acontecendo a escola? Porque o processo continua, né? Onde é que está acontecendo? Está acontecendo bem fragmentado nas casas dos professores, nos seus apartamentos, com toda a situação, né? Você fala da colega que vai cuidar da mãe, enfim. Não é um caso isolado, imaginem, gente, são diversas situações, principalmente na aula passada, né, no seminário passado, a gente falou um bocado disso por conta do caso que o Keirson trouxe, e os outros colegas também, como que a tripla jornada feminina se amplia quando são professoras mulheres, né, enfim, são questões essenciais para que se a gente não encarar de frente, provavelmente a gente vai continuar. Como é que foi que você colocou no começo, Cecília? A tragédia anunciada, ela já não é mais anunciada, né? A tragédia já, assim, mergulhados nessa tragédia, né? A gente precisa lidar com isso. Acho que o seminário de vocês foi esplêndido no sentido de iluminar, então deram conta, assim, perfeitamente de trazer a discussão sobre a evasão em múltiplas dimensões. Parabenizo demais cada um de vocês, o grupo todo também, a articulação que vocês fizeram. Eu não sei